yoga fora do tapete é lembrar que o yoga está em tudo, que a vida é o próprio yoga. Então, nós estamos o tempo inteiro praticando. Uma vez que você entende, se conecta com o yoga, você passa a viver o yoga em qualquer momento, qualquer respiração, diante de qualquer circunstância. E para de limitar a prática só ao momento da aula, só ao momento que você está fazendo um asana, uma postura física. Ele passa a ser uma postura diante da vida, de mais conexão, de mais presença. Eu falo que o momento da prática, da aula, onde você está no seu tapete, onde eu estou no meu tapete, eu estou me investigando. É como um laboratório para eu me investigar e a partir do momento que eu enrolar o tapete, ir para a vida mais presente, para a vida mais consciente. Essa prática, ela é necessária porque ela nos fortalece e nos permite que sejamos nós mesmos, nos lembra da nossa essência, permite que eu possa sentir o que eu sinto, sem me identificar com o que eu sinto, e assim me libertando das crenças limitantes, daquele que eu penso que sou, dos rótulos, das máscaras, enfim, dá vazão e dá espaço para o ser, dá espaço e dá vazão para que a vida aconteça sem que eu precise controlar, sem que eu precise esperar que ela fosse algo diferente do que ela é. Então a permissão de sentir o que se sente é a permissão de viver a vida com o que ela traz de forma presente, de momento a momento, de respiração a respiração. Eu falo que a gente deve praticar o yoga tanto em todos os lugares, até que o yoga esteja com a gente onde quer que a gente vá. E eu gosto muito de peregrinar, de viajar, de conhecer novos lugares, comidas, de ser muito desafiada. E essas peregrinações, essas viagens, para mim, é onde eu mais pratico. Para mim, eles são como gurus, é como o grande estúdio, a grande prática de yoga. Porque quando você começa a ficar presente, você começa a acender uma luz interna de observador e de praticante ativo da vida, de momento a momento. Existem posturas que me desafiam muito, posturas físicas, né? Existem aquelas que eu gosto mais, aquelas que eu gosto menos. E numa viagem, numa peregrinação como essa, você começa a perceber que não é a postura em si dos asanas que fazem a diferença, a gente conquistar a postura ou não, conseguir fazer a postura ou não, mas é a postura interna que essa postura física desperta em você. Qual é a sua postura interna quando você é desafiado num asana de parada de mão, por exemplo? Os medos que vêm à tona, o ego que vem à tona, a irritação que vem à tona quando a gente não consegue fazer a postura como a gente achou que podia, as comparações com as outras pessoas que estão na sala. Então eu brinco que você chegar ou não na postura final é o de menos. Não importa que você chegue nela de qualquer jeito. É melhor você fazer metade da postura com consciência e perceber a sua postura interna. Porque o que eu faço ali no meu corpo é normalmente resultado do que eu faço na vida. E quanto mais consciente eu estiver fazendo isso, quando eu encontrar essas situações parecidas na vida, que vão me tirar, talvez, do fluxo natural da minha respiração, que vão me dar medo, que vão me fazer virar de pernas pro ar, eu posso lidar com elas de uma forma mais presente, de uma forma mais consciente, mais conectado com a minha respiração, me movendo
com presença de momento a momento. As peregrinações me fazem isso, porque você ter que sair da sua zona de conforto e ser desafiado 24 horas, principalmente quando é uma língua que você não domina, uma comida que você não tem familiaridade, você precisa estar muito presente. Quando eu fui para o Peru, eu cheguei em Cusco, e Cusco é uma cidade super alta, e a altura me desafiou muito. Então eu tinha que estar muito conectada com a minha respiração e tinha que conectar de uma forma a respirar sempre profundamente e me mover muito devagar. Então, cada vez que eu esquecia que eu tinha que respirar tão profundo e que eu tinha que me movimentar muito devagar, meu coração acelerava muito e eu começava a passar mal realmente. Então, eu não fiz nenhum asana nos 10 primeiros dias de viagem, mas foi o yoga mais profundo que eu fiz, porque eu tinha que estar em estado de yoga o tempo inteiro, presente. E eu percebi o quanto eu esqueci, o quanto eu esqueço rápido ainda de algumas coisas. E todas as caminhadas que a gente fez, as peregrinações, elas precisavam ser feitas em Mauna, né? Em Mauna, no silêncio. E não era porque a gente queria ficar em silêncio, contemplando a natureza, o que foi maravilhoso, mas era porque não tinha oxigênio suficiente no meu corpo para eu poder respirar e ao mesmo tempo falar, tinha que ser uma coisa ou outra. Então, para mim, a maior lição, o maior aprendizado que essa peregrinação trouxe em termos de yoga foi andar mais devagar, andar ainda mais presente, de momento a momento. Uma outra peregrinação que eu fiz também, que me trouxe muito estado de yoga e nenhuma prática no tapete efetivamente, Trikonasana, nenhuma dessas posturas, foi o deserto de Negev em Israel, onde a gente foi passar uma noite com os beduínos, esses povos tão ancestrais, e sendo desafiado com sabores que você não tem nem como comparar se são bons ou ruins. Simplesmente não existe comparação. E para a mente isso é muito desafiante. E o que mais me desafiou lá foi o silêncio, porque eu nunca tinha penetrado um silêncio tão profundo quanto o silêncio do deserto. E eu consegui escutar coisas que eu nunca tinha escutado antes. Tanto no lugar quanto dentro de mim, acessar lugares que eu não tinha acessado antes. Então, numa das peregrinações foi a coisa do andar devagar, conectar com a respiração, enfrentar aí o pouco oxigênio. Na outra foi o espaço de escuta interno. E, enfim, todas essas posturas internas que o yoga da vida nos traz o tempo inteiro, me faz cada vez mais perceber que o yoga está dentro de cada um de nós, que a vida é a própria prática. E quando eu falo isso, eu não falo só de que todo mundo então tem que viajar e tem que ser longe da gente, mas também nas coisas mais triviais da vida. Trazer essa presença para todos os momentos, para quando você está realmente, de fato, de frente para alguém, olhar nos olhos, escutar de verdade quando alguém te fala e não ficar pensando no que você vai falar para a pessoa, ou enfim, quando você está fazendo as coisas triviais, arrumando a cama, lavando a louça, seja lá o que for, esteja 100% fazendo o que você está fazendo, sendo quem se é. E para mim o maior triunfo não é conquistar a parada de mão, conquistar qualquer postura que seja, apesar de que eu gosto do desafio, eu acho que ele é bem saudável, mas é poder trazer esse estado de consciência e de presença para o grande yoga que é a vida, de momento a momento. Andar mais conectada com todas as situações, as que me desafiam e as que não me desafiam tanto. Então,
Para mim, como praticante, eterna aprendiz, meu maior triunfo é quando eu consigo, diante de qualquer situação, por mais desafiadora que ela seja, reconectar com a minha respiração e lembrar. Lembrar da vida, do aqui e agora, lembrar do privilégio que é a existência, lembrar da minha respiração e cultivar essa conexão interna, que é o que eu acredito que move o mundo, que move a nossa existência aqui nessa Terra. Que a gente possa continuar praticando e que a gente não subjugue o yoga, que é algo tão grande, a meras posturas físicas, que a gente não pratique só 1 hora ou 5 minutos por dia no momento que a gente está em cima do tapete, mas que a gente estenda essa prática para cada minuto, cada respiração, cada movimento do nosso dia e da nossa existência, onde quer que estejamos. Boas práticas. Que a vida seja a tua prática. Namastê.